Um dos cursos oferecidos pelo Centro de Capacitação aqui do CDHU é a padaria artesanal. Hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita de pão de forma. E quem vai nos ensinar é a Dona Arlete, que tem mais de 50 anos de experiência. Dona Arlete, qual que é essa receita que você separou pra gente hoje? Hoje separamos uma receita muito prática, gostosa, econômica, que é o que o Fundo Social visa realmente para a renda familiar das pessoas. Quais são os ingredientes dessa receita? Então, como é um pão muito prático, são poucos ingredientes e que vão deixar ele uma delícia. Então, são 2 ovos, são 3 copos que equivalem a 720 ml de leite, 1 copo de óleo ou 240 ml, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 2 tabletes de fermento biológico fresco, que é para pão, ou 2 colheres de sopa. E depois que batemos esses ingredientes, nós vamos adicionando farinha até dar o ponto. 1 quilo, 1,2 kg, mais ou menos. Dona Arlete, quais são os cuidados para fazer uma receita? Os cuidados iniciais é a higiene. Sem higiene na cozinha, nós não podemos trabalhar. As mãos com unhas cortadas, bem curtas, sem esmalte, porque pode acarretar um problema nas nossas receitas. A higienização das mãos, lavando muito bem. E quais os utensílios que nós vamos usar para fazer essa receita? Então, utensílios básicos que toda pessoa tem na casa e que ninguém pode deixar de fazer os pães porque não tem. Então, um liquidificador, 1 colher de madeira ou silicone, talheres de vários tamanhos, uma espátula para pão, um rolo também as pessoas têm em casa, um pincel, uma tigela, várias tigelinhas para que se quebre os ovos, se ponham as cascas na mesa e uma peneira, que é importantíssimo peneirar os ingredientes, e para encerrar a forma escolhida para que a pessoa possa ter os pães que irá fazer. E para começar a receita, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos nós vamos colocar os ovos no liquidificador, quebrando um de cada vez para que não se tenha surpresas, retirando esta película que é o que dá mau cheiro nas nossas receitas, e colocamos o nosso liquidificador inteiro, sem a casca. Então são 2 ovos. Agora nós vamos colocar o leite, que são os 3 copos que a gente já passou a vocês. Adicionamos também o nosso óleo. A colher de açúcar que já está medida, assim como o nosso sal. Não tem necessidade de colocar só parte da receita e batendo, né? Não, nós colocamos todos os ingredientes menos a farinha. Sempre é feito assim. E nós já demos aulas em lugares que as pessoas não tinham liquidificador. Então a gente faz esse processo só na tigela. Também nós temos essa forma de estar ensinando. E aqui o nosso fermento. Então agora nós vamos dar uma batida leve. Por quanto tempo? É rápido, é só dissolver o fermento. E já que nós estamos na capital da música, nós podemos ter uma batida diferente, você não acha? Eu acho, vamos lá. Depois de uma dança, para estimular, para ficar com mais ânimo, vamos ao restante da receita. Ótimo. Agora nós vamos colocar esse líquido na nossa tigela. E agora chegou a hora da farinha. Isso, agora nós vamos adicionar a nossa farinha até dar o ponto. E peneirando sempre, porque a farinha, quando ela é peneirada, ela também fica mais leve, porque no supermercado ela fica muito compactada e ela cria uma umidade também, natural dela. Então, são esses pontos que a gente ganha num resultado melhor depois, no final. A gente coloca um pouco, mistura e depois peneira o restante. E agora só misturando até dar o ponto.
Antigamente as pessoas usavam o processo de cobrir com cobertor, deixar no sol. Hoje a facilidade é muito grande, não precisa mais nada disso, porque facilitou o nosso trabalho com algumas coisas que a gente tem a mais na cozinha, então tudo fica melhor e mais fácil de se fazer. Hoje todas as pessoas encaram fazer alguma receita. Dona Lete, quem te ensinou a cozinhar? Então, quem ensinou realmente foi minha mãe. E eu ficava sempre olhando ela fazer e tinha vontade. E ela sempre dava uma massinha para eu estar fazendo. Eu fui acostumando, fui gostando. A minha avó também. Então, com isso, eu tomei gosto e fui me aperfeiçoando com cursos fora daqui de Tatuí. E sempre gostei mesmo da cozinha, tanto que eu faço de tudo. Eu faço tanto salgado como doce, bolos, chocolate. Durante as aulas, você conversa com os alunos que é importante mesmo esse momento com os filhos, com os netos na cozinha? Sim, eu falo sempre para as alunas que isso é importante, a convivência, porque esse momento em que ela está ali com a criança, aquele cuidado de ensinar, esse amor vai ficar para sempre. Porque hoje em dia, como tudo é corrido, as pessoas correm muito para o trabalho, para isso e mais aquilo, elas ficam meio ausentes na vida das crianças, porque acham que pode suprir com presente, e presente sem a presença. Então não é o mais importante. Então às vezes uma criança é mais feliz fazendo uma receita com a mãe na cozinha, se sujando, existe a torneira com água para lavar, nada mais bonito do que esse amor em conjunto com a família também. E essa união é que vai fazer o bem para as pessoas. O ponto que está na tigela é aquele processo que teria que sovar muito a massa na mesa. Então esse aqui já é o processo de sovar. Então já vai muito pouquinho tempo na nossa mesa, porque ele já sai daqui praticamente pronto. Então esse processo aqui já está quase no ponto aqui, ó. E conforme vai colocando a farinha, tem que ficar mexendo mesmo? Sim, tem que ficar para que ela se incorpore, né? E o glúten faça assim bem a sua função. Não dá para a pessoa então colocar a farinha e sair no telefone? Não. Nesse ponto aqui não, porque aí fica ressecada. A nossa massa não vai aderir bastante. Quem nunca fez uma massa, olha assim, pensa que é muito cansativo e não é. Isso aqui é jeito, não é força, porque se a gente colocar força, sai cansado. E eu digo sempre que ir para a cozinha é um prazer e não uma coisa muito triste de ir para a cozinha. Como é que a gente prepara a mesa antes de colocar a massa? Então, toda vez que se vai usar qualquer receita na mesa, nós temos que higienizar. Não se deve passar muito detergente, nada que tenha cheiro. Então, nós higienizamos com álcool gel, que esse elimina todo o que tenha na mesa e não deixa cheiro também, porque não álcool líquido, que ele realmente tem cheiro forte. Isso. Agora nós vamos colocar a farinha na mesa para que a gente possa estar terminando o nosso pão. Essa farinha é sempre colocada aos poucos, assim, nunca muita farinha de uma vez. Agora ela vai fazer com que a massa não grude na mesa. Isso. Agora nós vamos colocar aqui. Na realidade, poderia ser mais um pouquinho aqui, ó, tá soltando, mas ainda tá um pouco grudando. Poderia ser um pouquinho mais aqui na nossa tigela, tá? De farinha. Oi, bem, perdão. Quando você for tirar a massa da colher de madeira, nunca use nada de metal, porque você pode fazer algumas ranhuras e esses pedacinhos de madeira vão acabar indo na massa. Então é um perigo muito grande a gente colocar alguma coisa de metal para eliminar. Não tem uma espátula, coloque farinha nas mãos e retire com as mãos. Se a pessoa percebe que a massa ainda não está consistente, ela pode ir acrescentando a farinha? Sim, até dar o ponto certo, que é esse que vocês vão ver aqui agora. Agora vai colocando farinha até dar o nosso ponto certinho aqui, ó. E com uma espátula, e ainda não vou colocar minha mão, só farinha e espátula. Durante quanto tempo que você vai ficar
Não, é só o tempo de aderir bem a farinha, já praticamente já termina o processo. É muito rápido, então? É rápido, é bem rápido. Tem pães que é mais rápido ainda. Por exemplo, pão de mandioca, pão de cebola, ele exige mais farinha porque contém água. Tem alguns pães que a gente usa um pouco mais de farinha. Tem alguns pães que já são um pouco menos de farinha porque aderem rápido. E a massa já vai se formando, olha. Por que a pessoa não pode jogar direto a farinha aí? Qual que é a diferença? Porque é mais difícil dela aderir. Esses resíduos não se colocam na nossa massa, porque eles ficam secos depois que você manuseia e vai ao forno, ele fica muito seco dentro da massa e você não sabe o que é, e são realmente esses resíduos. Agora é o processo final. Essa forma são os antigos que usavam e foi passando para as pessoas, né? A gente vê o resultado, os olhos das pessoas. É muito bom, é gratificante quando alguém chega e diz: eu nunca havia feito um pão e agora eu consegui. Como foi ontem, a aluna disse. Então isso para mim é mais que tudo, né? Aqui praticamente já está no ponto. Eu vou cortar pelo meio para ter 2 pães, certo? Agora que entra a nossa balança. Quem vai comercializar precisa ter uma balancinha pequena, de baixo custo. Por quê? Ela vai fazer 2 pães, nunca vai sair igual. Então ela pesando, os 2 vão sair iguais. Então ela pode cobrar o mesmo preço, porque senão um sai maior, outro menor, e aí o menor ninguém vai querer. Olha, ela é uma massa tão básica que até com as mãos dá para abrir. Mas nós vamos usar um pequeno rolo, tá? Então, para que ela facilite, a gente abre do meio para frente e do meio para trás, que aí ele já sai no formato, tá? E não pode apertar a massa para que ela fica fina, desliza, né? Não, ela não é nem grossa e nem fina, olha, tá? Eu só vou tirar mais uma vez da mesa para que ela não grude, ó, tá? Prontinho, e agora essa abertura final. Prontinho. Esta forma é a que nós vamos usar, ela está untada e polvilhada com farinha. E para que ela fique o formato, essa massa tem que estar condizente com a forma, aqui. Então por isso que eu vou abrir mais um pouquinho só aqui, ó. Mais um bocadinho só. Sempre alisando a massa com carinho para que dê tudo certo. Olha, a gente faz uma dobra assim padrão para que a gente dê o início para enrolar. No começo sempre firmando bastante para que não fique ar na nossa dobra. Porque se a gente não fizer isso, fica aquele pão embaixo oco. Então quando você abre, dá a impressão que vai sair voando, porque fica um espaço vazio, né? Então a gente vai enrolando e vai apertando aqui, para que não aconteça isso. Prontinho, esse é o nosso pão. A parte que da emenda sempre fica para baixo, para que ele possa aderir à massa. E agora é a hora de deixar o pão descansando durante quanto tempo? Então, ele até chegar às bordas da forma. Porque se ultrapassar disso, depois no forno ele ainda vai crescer mais um pouco. Então aí fica difícil, porque o pão e toda e qualquer massa tem um tempo de crescimento. Se ultrapassar, depois ele murcha. Nós temos uma massa já crescida, que depois desse estágio, ele vem para esse. As pessoas, se quiserem, podem estar passando gema, pode estar passando óleo em cima com um pincel. Se não quiser passar nada, quando tirar do forno, passe manteiga, porque a manteiga dá uma textura leve e também brilhante, que é como as padarias fazem. Qual que é a temperatura do fogo que nós vamos levar agora no forno? Então, o forno sempre na faixa de 180. Cada pessoa deve conhecer o seu forno, porque
às vezes são menos ou mais fortes. Então, se a gente fala um tempo preciso, às vezes passa e às vezes falta. Então, cada pessoa que vai cuidar do seu forno, observar, deixar crescer um pouco na temperatura mais baixa e aumentar um pouquinho para depois dourar, sempre com cuidado. Mas esse tempo ele varia mais ou menos quanto? Ele varia de 20 a 30 minutos, é essa média. Mas não podendo se descuidar. E se perceber que está dourando e não está assado, cobrir com papel alumínio. Essa é uma dica importantíssima para as pessoas. Porque ela pode estar cobrindo, mesmo que esteja já dourado, mas embaixo ainda não assou direito o suficiente. Então ela pode estar cobrindo com papel alumínio. E qual que é a dica para que às vezes as pessoas acham que o pão fica cru por dentro, mas douradinho por fora? Então, onde elas erraram? Elas erraram justamente na temperatura do forno. Por quê? Primeiro, deixa o forno, não precisa estar super quente, ele apenas precisa estar aquecido para que o impacto do pão com o forno combine. Porque senão ele desenvolve demais, já assa e não assa por dentro. É onde fica aquela parte crua. Darlete, por que é tão importante, assim que tirar ele do forno, já desenformá-lo? Então, porque se a gente deixar o pão na forma, ele vai transpirar e vai umedecer o nosso pão. E aí ele fica com umidade e não tem durabilidade quase nenhuma. Depois eu viro do outro lado para que ele seque por igual. Quanto tempo? Não, ele não tem um tempo definido, mas é muito rápido, é o tempo de esfriar só essa umidade. Que cheiro gostoso desse pão! Muito delicioso, você viu como ele ficou bonito? Ficou muito bonito e agora nós vamos dar uma sugestão de embalagem para quem está em casa, que vai vender, precisa se preocupar com a embalagem. Sim, uma embalagem bem econômica, as pessoas podem ter em casa as caixas que levem compras, menos as de produtos que possam ter cheiro, porque isso aí faz com que passe nos nossos pães. Então, você corta uma tira do tamanho do pão que você vai usar, vai cobrir com papel alumínio, como se estivesse colocando num caderno dos seus filhos. Então, a embalagem pronta, ela fica assim, do tamanho do nosso pão. Essa é a base do pão. Essa é a base do pão. E essa foi mais uma videoaula dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Tatuí. Agora é só colocar em prática tudo o que você aprendeu e fazer um delicioso café da manhã para sua família e também já sair vendendo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a vocês, pelo carinho, Fundo Social que está a todo vapor oferecendo esses cursos. Espero que as pessoas continuem estando aqui nos nossos cursos, valorizando o nosso trabalho e até uma próxima vez, se Deus quiser. Logo nós voltamos com uma nova receita para vocês. Até a próxima!